Então, olá pessoal, eu irei responder aqui a atividade que eu passei para vocês lá no Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura, né? Na atividade lá do planetário, na aula de campo. E aí vou estar respondendo com vocês as 9 questões e explicando um pouco mais sobre cada questão. As 9 questões são relacionadas ao planetário lá, né? Não só ao planetário, mas todos os espaços que compõem o Dragão do Mar, tá? A primeira questão fala assim, é uma questão de capacidade proporcional. O planetário Rubens de Azevedo tem capacidade para 80 pessoas por sessão. Se uma escola leva 240 alunos para uma visita, quantas sessões completas precisarão ser realizadas? Justifique sua resposta. Então ele fala o seguinte, ó, se cabe 80 pessoas por sessão e são 240 alunos na visita, né? Quantas sessões serão realizadas? Ele está querendo saber o seguinte, ó, quantas vezes eu preciso agrupar 80 pessoas para que eu tenha complete aí o universo de 40 alunos, 240 alunos. Então é claramente uma questão de divisão, né? Então nós vamos pegar o 240 e dividir por 80. Como os dois são múltiplos de 10, eu posso cancelar aqui, ó, esses dois zeros, tá? Então vou ter 24 dividido para 8. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quantos 8 vai caber em 24? A resposta é 3. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. Então vou precisar aí de 3 sessões, né? Então a primeira questão era bem simplesinha. A segunda fala assim, ó: interpretação de área. O Centro Cultural Dragão do Mar possui uma área de cerca de 30 mil metros quadrados. Suponha que um grupo de alunos percorra 3.750 metros quadrados por hora durante a visita. Quantas horas seriam necessárias para percorrer toda a área do Centro Cultural? Então, olha só, faça a conta e explique, no caso, a resposta, né? Então, eu tenho aí 30 mil metros quadrados de área. E aí, como o que importa aqui é o espaço total, né? Ele não explica qual é a forma geométrica, né? De cada espaço, ele está falando do total. Então, no caso aqui, nós vamos considerar apenas a área mesmo, tá? Não precisa fazer desenho, não. Então, nós temos aí 30 mil metros quadrados. E aí, para eu saber quanto... E aí, ele faz o seguinte, ele fala que os alunos percorrem 3.750 metros quadrados por hora. Então, em uma hora, ele percorre isso, tá? E aí o que é que acontece? Basta para eu encontrar a quantidade de horas para os alunos percorrerem todo esse espaço, basta novamente eu dividir 30 mil por 3.750. Ou seja, quantas vezes eu vou precisar fazer 3.750 caber em 30 mil, né? Então vamos fazer essa conta. Então vou ter 30 mil dividido por 3.750. E aqui novamente nós temos o seguinte, ó, múltiplo de 10, múltiplo de 10. Então eu posso cancelar e simplificar aqui a minha conta. Então eu vou ter aqui, ó, 3.000 dividido por 375. E aí 3 não dá para dividir, 30 não dá, 300 não dá, 3.000 dividido para 375, tá? Então aqui a gente vai fazer, acredito que dê 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60, vai 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. Então, de fato, dá 8. Ou seja, vai caber 8, 3.750 em 3.000. Logo, para ele... 3.000 não, 30 mil, perdão. Logo, para ele percorrer 30 mil metros quadrados, eles vão precisar de 8 horas. Ok? Mais uma questãozinha aí por facinho, né, de divisão. A terceira é o seguinte: porcentagem de público. Em um final de semana, o planetário realizou 5 sessões com 70 pessoas em cada sessão. Sabendo que a capacidade total de cada sessão é 80 lugares, represente a razão entre a quantidade de pessoas que assistiram à sessão e a capacidade total de cada sessão desse final de semana. Ele fala o seguinte, ó: nós vamos verificar primeiro a razão entre uma sessão. Então, se eu tenho 70 pessoas e ele tem capacidade para 80,
Então a razão é 70 sobre 80. Múltiplo de 10, múltiplo de 10, posso cortar. Então a simplificação dessa fração aí vai ser 7 oitavos. Né? Só que o que acontece? 7 oitavos é a razão de uma seção. Ele realizou quantas seções? Ele realizou 5 seções. Então nós vamos ter aqui 5 vezes 7 oitavos. Multiplicação de um número inteiro por uma fração, basta multiplicar o inteiro pelo numerador e repetir o denominador. Então vamos ter 5 vezes 7, aí que vai ser 35, né? Dividido por 8. Então vamos ter 35 oitavos. Certo? Então tá aí, a resposta é essa daí, 35 oitavos. Beleza? A próxima, escalas e medidas. Em uma maquete do Dragão do Mar, cada centímetro dela representa 500 centímetros de tamanho real. Se a Praça Verde mede 50 metros de comprimento, na realidade, qual o comprimento correspondente à maquete? Ele está dizendo o seguinte, ó, cada centímetro dela representa 500 centímetros de tamanho real. Então, cada centímetro, 1 centímetro, eu tenho aqui a maquete, e eu vou ter aqui o tamanho real. Tá? Aí ele fala assim, ó, cada centímetro dela, ou seja, 1 centímetro da maquete, equivale a 500 centímetros de tamanho real. Aí ele fala assim, se a Praça Verde mede 550 metros, então se a Praça Verde mede 50 metros, qual é o comprimento, na realidade, qual é o comprimento correspondente à maquete? Então ele quer o comprimento aqui. Nós temos um problema aqui clássico de conversão de medidas, né? Porque o que acontece aqui? Ele está trabalhando inicialmente a primeira situação com centímetros e a segunda situação trabalha com metros. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, ó, que 50 centímetros, e ele ainda dá aqui, ó, e 100 centímetros equivale a 1 metro. Então no tamanho real, esses 50 centímetros aqui nada mais é do que 5 metros, né? Porque se 1 metro tem 100 centímetros, 5 metros vai ter 500 centímetros, né? Ou aqui também a gente pode falar o seguinte, ó, se 1 metro tem 100 centímetros, 50 metros vai ter 50 vezes 100, que é 5.000 centímetros. E o lado bom é o seguinte, ó, que é mais interessante a gente transformar tudo em centímetro, já que esse da maquete e esse do tamanho real também estão dados em centímetros, tá? Beleza, ele não especifica aqui na questão qual é a unidade de medida que tem que ser a resposta, então a gente pode deixar tudo em centímetros. Então se 1 centímetro equivale a 500 centímetros, se 1 centímetro da maquete equivale a 500 centímetros do tamanho real, então basta fazer o seguinte, quantos centímetros vai representar 5.000 centímetros do tamanho real? Ou seja, nós estamos querendo aqui um número que multiplicado por 500 dê 5.000. Que número é esse? Esse número só pode ser 10, né? Que 10 vezes 500 vai dar 5.000. Logo, vai ser 10 centímetros no tamanho da maquete, né? Da maquete. Beleza? Questão 5. Orçamento de visita. Uma escola quer levar 120 alunos ao planetário. Como o ingresso custa R$10 por aluno para escolas particulares, qual será o custo total da visita? Se a escola tiver um orçamento de R$1.000, haverá sobra ou falta? Então vamos lá. Ele está dizendo que a escola quer levar 120 alunos, e aí cada aluno paga R$10, né, na particular. E aí a gente aí no caso vai considerar as escolas particulares. Então basta fazer o quê? Cada aluno vai pagar R$10, então um aluno paga R$10. Então 120 alunos vai pagar 10 vezes 120, né? Que é quanto? R$1.200. Então vai ser R$1.200. Ele fala assim, ó, se a escola tiver um orçamento de R$1.000, haverá sobra ou falta? No caso aqui vai haver falta, né? Porque para levar todos os alunos vai ficar faltando R$200 para fechar a capacidade lá do ingresso, né? A quantidade do valor total do ingresso. Que aí a escola só tem R$1.000, então para fechar dos 120 alunos vai precisar mais de R$200. Então aqui a gente pode até completar assim, ó, faltam
R$ 200. Ok? Então, beleza. Questão 6. Proporção entre espaços. Se o Teatro Dragão do Mar tem capacidade para 700 pessoas e o planetário para 80, qual é a razão entre a capacidade do teatro e a do planetário? Então, isso aqui é simplesinho, né? A capacidade do teatro é 700 e o planetário tem 80. Vamos ter 700 sobre 80. Como 700 e 80 são múltiplos de 10, eu posso cortar aqui, ó. Vai ficar 70 sobre 8. Beleza? Eu ainda posso fazer mais. Posso simplificar aqui, ó, por 2. Simplificar aqui por 2. Então aqui vai ser 35 quartos, né? Aí ele fala assim, ó, expresse sua resposta na forma de fração e de número decimal. A de fração já está. Para eu representar na forma decimal, basta eu pegar 35 e dividir por 4. 35 dividido por 4 vai dar quanto? A gente vai dar... Vai caber 8, né? 8 vezes 4 dá 32. Para 35, sobra 3. Falta 3, né? E aí coloca vírgula e um zero aqui. Quantos 4 cabem em 30? Vai caber 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, falta 2. Não dá para dividir, então a gente acrescenta o 0. Quantos 4 cabem em 20? São 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada, né? Então a representação decimal é essa. E a representação em fração é essa. Beleza? Aí ele fala assim, apresente como você representaria essa fração geometricamente. Beleza? Então olha só. Se eu tenho 35 quartos, a gente vai transformar essa fração aí e verificar quantos inteiros vai ter e quantas partes quebradas vai ter. A gente viu que cabem 4 oitos em 35, né? Até porque 4 vezes 8 é... Ou 8 quatros em 35, na verdade, né? Até porque a gente viu que 8 vezes 4 dá 32. Então como é que a gente pode representar? A gente poderia representar nesse formato assim, ó. Se for considerado uma pizza, né? Se a gente considerar aqui uma pizza, o que é que a gente tem? Vamos ter o seguinte, ó. Eu vou ter um inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, 4 inteiros, 5 inteiros, até porque, olha só, minha fração, o denominador é 4, então a gente vai ter que dividir em 4, né? Mas vão caber 8 inteiros em 35. 7, 8. Vai caber 8 inteiros e aí coube 0,75. Que aí no caso, esse 0,75 a gente viu que é o que? Em aulas anteriores, nós vimos que esse 0,75 aí, ele nada mais é que 75%, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou pintar aqui uma fatia, dividir em 4, né? Porque era lá o meu denominador. E vou pintar aqui 75%, que vão ser 3 fatias. E aí lembrando que todos esses círculos aqui vão estar também pintados, porque eles vão representar a parte inteira, né? Então no caso aí, até pelo meu aqui, pela minha representação decimal, nós vamos ter aí 8 inteiros e 75 o quê? Centésimos, né? Que o 5 está na casa dos centésimos e vamos ter 75 centésimos. Que aí decompondo a gente teria 8 mais 0,75, que no caso é 75%. Beleza? Então essa seria a representação aí de fração, a decimal e a geométrica. Beleza? A 7 fala assim, ó, distribuição espacial. Suponha que o Museu da Cultura Cearense ocupe 12% da área total do Centro Cultural. Qual é essa área em metros quadrados? Lá na questão
2, ele vai dizer que o Centro Cultural Dragão do Mar possui no total 30 mil metros quadrados. E ele está dizendo que o museu ocupa 12%. Então, para calcular a área do museu, basta pegar 12% de 30 mil. E aí nas aulas anteriores nós aprendemos o seguinte, ó, que 12% é 12 sobre 100. O de na matemática vai representar multiplicação, tá? Deixa eu só ajeitar aqui esse 100. Vai representar multiplicação e o 30 mil é o próprio 30 mil. E aí, como a gente multiplica o número inteiro por uma fração, pega o inteiro, multiplica pelo numerador, depois divide pelo denominador. Como esse 30 mil vai estar em cima no denominador, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse, porque são múltiplos de 10. Então, nos sobrou que conta aqui? 12 vezes 300. E a gente, como é que faz essa conta direto? Faz o seguinte, ó, 12 vezes 3 vai dar 36. E aí acrescenta 2 zeros. Logo vai dar 3.600 metros quadrados. Beleza? Essa é a questão 7. A questão 8 fala sobre espaço sideral. Como os astronautas mantêm sua saúde física e mental no espaço. Essa questão, como é uma questão aberta, ela vai ficar para vocês, tá? Pesquisarem aí essa questão sobre o condicionamento físico dos astronautas, tá? Como é que eles mantêm a saúde física e mental? Até porque eles se mantêm muito tempo em ambientes fechados, né? Que no caso é no espaço, na estação espacial, tudo mais. E a 9 é sobre figuras espaciais. Observe todas as dependências possíveis do Dragão do Mar, inclusive o planetário. Desenhe, classifique geometricamente e nomeie todas as formas geométricas que você percebeu. Essa também aqui vai ser uma questão pessoal, porque é uma questão que vocês observaram lá, né, ao ver lá o Centro do Dragão do Mar. E aí vocês vão desenhar o que mais chamou a atenção, né? As formas geométricas em relação à geometria do espaço lá, né? Não só do planetário em si, mas de todo o ambiente. Eu espero que tenha esclarecido as questões. Qualquer dúvida me procura na escola e até mais.